ter as aulas, ou permitir. Os crentes estão lá limpando a igreja e estão aqui na sala de aula. Esses são os crentes mesmo, né? É isso aí. São os crentes. O louvor da igreja é um crente de verdade. Vamos lá. Tá gravando. Vamos começar então aqui, irmãos? Vamos compartilhar aqui a tela, nós vamos continuar aqui. Faz que eu. Ó, o Rafa deu até o ar da graça. Ó, os crentes estão na igreja, meu. Ele tomou banho hoje não, ó. Tá com a mesma roupa, o mesmo boné. Eles tomaram banho antes de... Você foi embora, Débora, perdeu. Antes que eu vi, foi? Irmão, a situação tá complicada aqui, viu, irmão? Ah, besta fera. Ué, vocês estão tomando café? Não era para limpar a igreja? As duas coisas, pastor. Ah, não, desse jeito não dá certo. Desse jeito não funciona, entendeu? De manhã é melhor. Ó, vou levar esse bonezinho pro Rafael para ver se cabe na cabeça dele. Aqui, Rafa, ó. Parece um lençol. Ah, meu irmão, desculpa. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Beleza. Gente, eu vou compartilhar com vocês aqui, então. Tá, na hora que você compartilhar, o Washington entrou lá no DataTube e me derrubou. Aí eu voltei. Mas eu voltei com ele também, não derrubei ele não. Entendeu? Gente, vai aparecer para vocês aí o nosso tema de hoje. Mas antes de a gente começar a falar do tema de hoje, bem, eu preciso fazer um merchan aqui, né? Eu preciso fazer uma... Ó, é óbvio que isso aqui ainda é só a amostra. Eu já organizei outras coisas, mudei o formato do livro e tal, mas, ó, chegou o livro aqui, ó. A amostra. Precisei fazer algumas outras coisas nele aqui. Já tá, né, ó, o materialzinho tá aqui, ó, escrito, tá, bonitinho. Vocês conseguem enxergar aí, ó. Bem legal, cara. Só que aí eu mudei algumas coisas, uma parte da diagramação, coloquei para 14:21, dei uma melhorada em algumas coisas aqui e vou mandar reimprimir, certo? Mas, assim, eu particularmente gostei muito. E para você que está aqui no Facebook, esse aqui é o livro que a gente está para fazer o lançamento dia 15 de novembro. Vamos aproveitar a conferência. Vamos ver se a gente faz esse pré-lançamento, esse lançamento desse livro aqui, Dízimo, uma prática bíblica. Mas será cristã? É uma pergunta que você só vai descobrir quando você ler esse livro, certo? Não darei a resposta aqui agora. E é legal, gente, assim, eu mandei imprimir numa coisa de... Achei na internet e tal, aí veio no plastiquinho, ó, bem bonitinho, ó, arrumadinho, ó, né? Ó, veio no plástico, tudo plastificado, tudo... Gostei demais. Achei muito bom, muito legal. E em breve, se Deus quiser, a gente vai estar com eles aí para poder fazer um trabalho aí legal de divulgação, e de até uma galera aí que os amigos aí, não, eu quero um, vou querer um. Eu falei, tá bom, gente, assim que eu terminar, eu disponibilizo para vocês. Vai ficar baratinho. Se eu conseguir fazer na primeira tiragem, assim, para poder vender a 50 unidades, mais ou menos, vai ficar uns 21, R$ 22 para vender ele, então não vai ficar muito caro, não. Entendeu? E agora vamos para a nossa aula. Como que vocês estão? Vamos orar, então, para a gente começar? Vamos orar?
O André que chegou em casa hoje, hora aí, André, para nós começarmos a aula. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, nos reunimos mais uma vez, Papai querido, para aprender um pouco mais, Senhor Jesus, da Tua palavra. Deus Todo-Poderoso, abençoe esta aula nesta manhã, nos dê entendimento, Senhor. Nós viemos compreender a lição, Senhor Jesus Cristo, aqui aplicada, Jesus. Usa o Teu servo, Senhor Jesus Cristo amado, para nos ensinar nessa manhã, Senhor Jesus. Usa cada um, Senhor Jesus Cristo amado, que nós viemos sair daqui com mais conhecimento, Senhor, e entendendo um pouquinho melhor de como o Senhor é bom para conosco. Abençoe a todos que estão participando desta aula, Senhor Jesus, que nós venhamos ter entendimento, que nós venhamos conseguir, Senhor Jesus Cristo amado, decifrar um pouquinho da Tua grandeza através das Escrituras, Senhor. Usa, Senhor Jesus Cristo amado, o professor, e nos usa também, Senhor Jesus Cristo, com a mente aberta para receber a Tua palavra, Deus. Amém. Amém. Meus irmãos, para a gente situar aqui o que nós vamos conversar hoje e também para a gente entender, nós chegamos aqui com esta aula ao final de uma trajetória em que nós falamos sobre o ser discípulo, falamos de um monte de aspectos do ser discípulo. Essa aula é uma aula, hoje nós vamos conversar um pouco, é meio que um resumão de tudo que nós vimos. Na verdade, desde a semana passada, semana retrasada, a gente vem fazendo um resumão. Eu não sei ao certo se nós vamos conseguir finalizar ela hoje, mas se nós não conseguirmos finalizar ela hoje, nós com certeza, semana que vem, a gente consegue finalizar. Sendo assim, os próximos materiais, o próximo material, a gente vai ter uma outra dinâmica. Qual que é a outra dinâmica? Eu vou convidar algumas pessoas que vão nos ajudar a dar aula aqui também, certo? Então, essa semana, eu vou pegar o outro material, mas o material já tá comigo, já vou organizar aqui e vou disponibilizar para que e eu vou distribuir as aulas dentro de uma... Isso, Célio, obrigado. E a gente vai disponibilizar para que a gente tenha outros professores também, para não virar algo que só eu fale, ou só a partir das minhas expectativas. Então, a gente vai fazer dessa forma, ok? Então, a gente vai finalizar, não sei se conseguimos hoje, porque são 30 slides que tem aqui, mas se a gente não conseguir hoje, semana que vem a gente termina, e aí na outra a gente já começa com um novo material para a gente poder trabalhar. E aí, com mais pessoas também dando aula. Pastor, eu tenho dificuldade com tecnologia, não tem problema. Se, por exemplo, alguém que for dar aula tem dificuldade, essa pessoa, a gente cria o link, e aí o material essa pessoa vai ter que mandar para mim, e assim, gente, para as pessoas que eu vou conversar, vou pedir para que tente trazer uma uniformidade nas apresentações, né? Para poder ficar uma coisa mais uniforme, mais bonita para a gente. Mas aí a gente consegue, ou eu, ou o Washington, qualquer uma outra pessoa, com o e-mail da igreja, com a senha da igreja, consegue fazer o compartilhamento da tela, gravar, fazer tudo que tiver que ser feito, e a pessoa vai ficar só lendo, e ela vai falar, passa aí, pode passar o slide, aí a pessoa vai passar e tal. Ok? Então, vamos lá. Nós vamos falar hoje, novamente, continuarmos, né, sobre os aspectos relevantes e práticos do discipulado. Parte 2, mas provavelmente a gente vai fazer essa parte 2 em 2 tempos. Antes de nós pensarmos algumas coisas, eu gostaria de propor a você a pensar sobre isso e a orar sobre isso. O quê? Sobre que Deus é um Deus que carrega. O Filho de Deus tomou sobre si nossa carne
e por isso suportou a cruz, suportou todos os nossos pecados, e ao carregar esse peso, trouxe para nós a reconciliação. Da mesma forma, o discípulo de Jesus é chamado a levar fardos. Ser cristão consiste em levar fardos. Assim, como Cristo manteve a comunhão com o Pai, ao carregar fardos para o discípulo, carregar fardos é também uma forma de comunhão com Cristo. O ser humano pode se livrar do fardo que lhe é imposto, mas ao fazer isso, ele não se liberta propriamente do fardo. Ao contrário, passa a levar um fardo ainda mais pesado e insuportável. Qual é? O jugo de si mesmo. Então, quando a gente conversa sobre isso, quando a gente fala sobre isso, sobre o que eu acabei de expor aqui, a gente precisa ter essa compreensão clara sobre carregar fardos uns dos outros, ajudar, carregar o fardo. Embora, igual está aqui, né? Que impressão essa leitura gera no seu coração? O que você sente no seu coração ao saber que cristãos são chamados para carregar fardo? Porque, olha só, a proposta é você refletir por alguns instantes sobre este assunto e falar com Deus. E a proposta é, está claro para você que o jugo de Cristo é leve e o seu fardo é suave? Mas ainda assim é um fardo? Que a morte de si mesmo, no fim das contas, é um convite a uma existência libertada e de profunda intimidade com o Pai? Você consegue perceber que, apesar de desafiadora, a jornada proposta por Cristo é a única forma de se viver de fato? Você consegue entender isso? Que ainda que a proposta seja tomar a sua cruz, seguir a Jesus, carregar o fardo de Cristo, ainda assim, embora desafiadora, é a jornada que Cristo propôs, e essa jornada é a única forma de se viver de fato. Você tem esse entendimento? Então, se você não tiver, é o tempo de nós orarmos. Senhor, me ensine a entender melhor esta complexidade que é o Evangelho com relação à minha vida, com relação ao meu propósito de existência. Entender que o chamado de Jesus é um chamado de, muitas vezes, dores, sofrimentos, na grande maioria das vezes. E que nós temos que nos propor, nós temos que entender que na verdade, que o que é proposto por Cristo é a única forma de viver de fato. Não tem outra forma. Não existe meio termo. Não existe outro caminho. Não existe outra verdade. Não existe. Não existe. Ok? E a partir disso, então, a gente vai refletir sobre esses aspectos relevantes e práticos do discipulado. Nesta aula, então, nós estudaremos outras 5 características importantes da vida discipular em Cristo. Novamente, o conteúdo do trabalho aqui está baseado nas obras do Kate Phillips, que é a formação do discípulo, e de John Stott, que é o discípulo radical. São duas obras aí que eu considero importante que você, até mesmo posteriormente às nossas conversas, você adquira. Mas alguém que pode, abre a Bíblia aí em Marcos 8, 34, 36, e Gálatas 2, 20. Marcos 8. Abra o microfone e leia para nós aí, por favor. Marcos 8. Do 34 a 36. Espera aí, deixa eu pegar meu zóio aqui, que sem óculos não tá indo mais não. Pega o olho aí. Marcos 8, 34 ao 36. Isso.
E chamando a si a multidão com os discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor a mim e do evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória, a glória de seu Pai com os santos anjos. Amém. Alguém pode ler Gálatas 2:20? Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é que vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. É isso aí. Então, a primeira proposta do Evangelho é justamente essa da morte do nosso eu. Então, esse é um aspecto relevante da vida do discípulo. A morte do eu. Esses dois textos, Gálatas 2:20, e o texto que o pastor leu de Marcos 8, do 34 em diante, é um chamado para a morte. É um chamado para... Não é apenas uma anulação paliativa do nosso eu. É uma morte do nosso eu. Se eu merece, eu faço para você também. É um chamado para que a gente mate o nosso eu. Para que a gente possa matar as nossas vontades. Porque, afinal de contas, a gente não vive mais. É Cristo que vive em nós. Glória a Deus. Então, eu já não tenho mais vida. É duro esse discurso, não é? É difícil essa perspectiva, porque a proposta do Evangelho e esse aspecto do discipulado, que é a morte do eu, é você olhar para você e falar, calma aí. Então quer dizer que agora é isso mesmo. Não vive mais você, Cristo vive em você. Então, como nós falamos a semana passada, quando você pensa em recursos financeiros, já não são os seus recursos financeiros. Não mais. Agora são, porque não é seu. Então você tem que orar para gastar tudo que você vai gastar, tudo que você vai comprar, tudo que você vai fazer com o seu dinheiro. Você teria que pedir permissão e pedir essa autorização para Deus. É louco isso, né? Eu estou pegando uma coisa supérflua, que é o dinheiro. Porque nós não vivemos mais a nossa vida. Nós vivemos a vida de Jesus em nós. E aí nós teremos que falar, Jesus, calma aí, esse meu recurso que o Senhor me deu, como que o Senhor quer que eu gaste? Como que o Senhor quer que eu viva? Como o Senhor quer que eu haja? Como que o Senhor quer que eu faça? Sabe aquilo do Tiago? Do homem que diz que vai na outra cidade na semana que vem e que não diz o se Deus quiser? Não sei se vocês já pararam aí para ver, mas muitas vezes a gente faz programações da nossa vida sem considerar o aspecto de que a nossa vida não é nossa. Então, nós programamos a semana que vem e falamos, não, quarta-feira eu estou lá. Será que vai estar? Então, a gente tira do nosso vocabulário essas coisas mais básicas, que é o se Deus quiser. Porque isso tira de alguma forma, sutilmente,
Deus o controle da nossa vida, como se Deus não tivesse controle da nossa vida. Quando eu digo para o Célio, sábado eu vou lá na tua casa e eu não coloco uma condicional de que a minha vida não depende de mim, depende de Deus, e de que só é pela vontade de Deus é que eu estarei lá, eu estou sutilmente dizendo, não, quem manda na minha vida sou eu. Agora, quando eu digo, ô Célio, ô pastor, vamos lá comigo, vamos ali no lugar comigo, assim, 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 assim. Eu falo, Célio, se Deus quiser, eu vou lá com você, cara. Essa semana eu recebi a mensagem da Faculdade Teológica que sexta-feira vai ter um evento, TCC é o nome do evento, lá na Teológica, lá na Batista Teológica, em São Paulo. É Teologia, Comida e Comunhão. Eu falei, tá certinho comigo. É o lugar perfeito para mim. Teologia, comida e comunhão, eu falei, olha, coisa de crente. Eles foram certeiros no nome. O nome do evento é TCC, Teologia, Comida e Comunhão. Eu falei, meu camarada, vou nesse lugar. Eu fiz minha inscrição, é gratuito. Eu falei, não, eu tenho que estar num lugar desse. Eu preciso ir. Eu vi sabe quem que eu vi, o pastor Washington, compartilhando? O Emanuel Ataíde, né? Eu tenho ele no meu Facebook aqui e tal, e ele compartilhou. E aí eu já fui lá, entrei, já fiz a minha inscrição. Falei, não, vou estar lá à noite, 7h30 da noite. E eu compartilhei. Se vocês quiserem, eu recompartilho com vocês aí no grupo, para vocês aí e tal, para quem quiser e desejar ir e estar com a gente lá, na sexta-feira à noite, 7h30 da noite, pastor Washington. E aí eu falei assim, vou lá. Aí a menina mandou mensagem para mim. Pastor, esperamos o senhor aqui sexta-feira, não sei o que, tal. Eu falei para ela assim, amém, minha irmã, se Deus quiser, estaremos juntos. Mas é uma prática que eu estou voltando, e eu estou dizendo novamente para vocês, eu voltei a utilizar, porque eu percebi que, sutilmente, eu estava fazendo programações da minha vida sem considerar o fator que Deus é quem toma conta da minha vida. Ou seja, o meu eu estava falando mais alto. Eu vou fazer, eu vou não sei o quê, tal. E a gente, sem perceber, vai... E eu estou colocando uma coisa básica da vida, tá? Uma coisa simples, tá? Olha só, Deus veio a nós em Jesus Cristo. Ele tomou nosso lugar, se apossou do nosso pecado e morreu a nossa morte. Nós havíamos pecado. Nós merecíamos morrer. Porém, ele morreu em nosso lugar. Veja, Jesus não cometeu pecados pelos quais precisasse morrer. Jesus morreu pelos nossos pecados, contudo, sua morte não pode nos trazer nenhum bem, a menos que reivindiquemos seus benefícios. E como nós vamos reivindicar os benefícios? Dizendo para Deus, eu quero de volta o que é meu? Não. Não é. Nós não temos o poder de exigir nada. Reivindicaremos esse benefício pela fé, interiormente, e pelo batismo exteriormente, que nos tornamos unidos a Cristo em sua morte e ressurreição. Nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Portanto, agora, considerem-se mortos para o pecado. Romanos 6:11. Para isso, não é necessário fingir que estamos imunes ao pecado, quando sabemos que não estamos. Mas é necessário compreendermos e nos lembrarmos de que, sendo nós um com Cristo, os benefícios de sua morte se tornaram nossos. Não por nós, mas os benefícios pela morte de Cristo. Por aquilo que ele fez na cruz do Calvário. E não porque... E esses benefícios é por ele. É a morte de Jesus que nos garante esses benefícios. O pastor Washington comentou um negócio aqui, sobre lá sexta-feira. Deixa eu falar para vocês aqui o que ele falou. É um encontro de sexta para discutir assuntos que não dá para tratar durante as aulas online. É isso mesmo. E aí eles vão discutir lá sobre, essa semana agora, se os batistas são calvinistas ou arminianos, uma coisa desse sentido. Eu quero estar lá para ver. Eu quero estar lá para ver. Longe, se Jesus Cristo permitir, eu estarei lá. Diga. Pena que eu moro muito longe, senão também eu ia dar um jeito de ir lá. Irmão. Poxa vida, na sexta você podia pegar aí 4 horas da tarde.
4 horas não dá tempo, não. 3h30 da tarde, para chegar aqui umas 5, 3h30, 4h30, 5, e a gente sair daqui e ir, né? E aí você dormir aqui e ir embora no sábado, né? Vamos ver, pode ser. Mas sexta-feira à noite tem aula. É que sexta tem aula, né? É. Se Deus quiser, eu vou tentar ir também. Aprendi. Se Lá Deus é bom, permitir. irmão. Lá vocês vão encontrar uns caras fera lá que tá dando aula. Vamos encontrar uma galera boa lá. Sei lá. E é aquela história, né? Deus vai colocando a gente nesse... Eu gosto de ir nesses lugares porque os network que a gente vai fazendo é muito maluco. Deus vai conectando pessoas. Então vamos lá, continuemos. John Stott parafraseia o versículo 35 de Marcos 8 da seguinte forma, o que o pastor Cidinho acabou de ler. Quem estiver determinado a se apegar a si próprio e a viver por si próprio, perderá a si próprio. Porém, quem estiver disposto a morrer, a perder-se, a se entregar à obra de Cristo e ao Evangelho, se encontrará no momento do completo abandono e descobrirá sua verdadeira identidade. Ou seja, o que o John Stott está nos lembrando? Que só ganharemos alguma coisa em Cristo quando, de fato, nós perdermos a nossa vida. Não vivermos para nós mesmos. Esses dias eu conversava com uma pessoa e essa pessoa, comentando sobre um irmão, disse que essa pessoa dizia assim, que estava com alguns problemas com relação à fé, tal, porque ele não admitia que, muitas vezes, as pessoas ímpias progredissem e os cristãos, muitas vezes, sofressem. Aí eu falei assim, e ele queria viver a vida para poder também ter uma boa condição financeira, para dar para a família, aquela coisa toda, tal. Falei, é legítimo, mas para quem quer viver a sua própria vida. Quem deseja viver a sua própria vida, é legítima essas preocupações. Para quem quer apegar-se a si próprio, para quem quer viver por si próprio, né? Tá certo. Não importa se a pessoa está na igreja ou não. As preocupações são válidas para quem quer viver sua própria vida. Para quem não quer viver o evangelho, para quem não quer viver as propostas do reino, ela está certa em se preocupar com riquezas, bem-estar, ou seja, com a sua própria vida, com seus próprios desejos, com suas próprias vontades. Para quem não quer viver a morte do eu proposta pelo evangelho, tá certo pensar assim. Não tá errado. Para quem quer viver para si próprio, tá certo. Trabalhar e tentar enriquecer. Buscar riquezas. Bem-estar. Uma boa vida, como diz o James Smith no seu livro Você é Aquilo que Ama, e depois ele repete a mesma coisa no livro Desejando o Reino, que a propósito fala sobre essa perspectiva. Estamos desejando o reino ou estamos desejando as coisas terrenas? E para quem deseja as coisas terrenas e não desejam o reino, não querem morrer para si mesmo, está certo ficar preocupado com isso. Está certo ficar preocupado com quem está governando o mundo, com quem é o governante, o presidente, o prefeito. Eles vão ficar preocupados com essas coisas, porque eles estão pensando só no seu bem-estar, sendo que a proposta do evangelho, infelizmente ou felizmente, não é para se preocupar com essas coisas. Porque nós vamos falar um pouco disso aqui hoje. Se nós estamos em Cristo e somos do reino de Cristo, nós temos que nos preocupar com as coisas do reino de Cristo. E a proposta desse reino, por enquanto, é morte do seu eu. Tome a tua cruz. Quem quiser seguir, pegue a tua cruz. Cruz é sinônimo de sofrimento. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Morra. Para onde Jesus foi? A pergunta.
Quando Jesus chama, siga os meus passos. Quem quiser vir após mim. Quem quiser vir após mim. Para onde Jesus estava indo? Toda a trajetória de Jesus, nos 3 anos e meio de ministério dele, que ele esteve na Terra, ele rumou, ele caminhou, ele foi se direcionando para o Gólgota, para o Calvário. Jesus nunca... Você quer ver? Teve a cena de Jesus quando ele sai de Jerusalém, tá, e ele diz que vai voltar, e aí os discípulos dizem, mas Jesus, você vai voltar lá, eles estão querendo te matar, e você vai voltar para lá? É porque ele, como ovelha muda, ele tinha que ser levado ao matadouro. E o convite dele é o quê? Qual é o convite de Jesus? Quem quiser vir após mim, seguir os meus passos, primeiro vai ter que entender que vai ter que carregar uma cruz e seguir a mim até o Calvário. Até a morte do seu eu. A morte de si mesmo. É negar-se a si mesmo. Morrer para você mesmo. E aí? Pastor Sidney, levantar a mão, pode falar, Pastor Sidney. Bom, nesse sentido, é importante a gente olhar também quando Jesus acaba de fazer o sermão lá e o povo está indo embora. O Pedro vai olhar para ele e vai dizer, mestre, o povo está indo embora. Não estão gostando da sua mensagem. E ele olha para Pedro e fala, e você quer ir também? Então, em momento nenhum, a gente encontra Jesus mudando mensagem para atrair pessoas, atrair multidão. Não, ele pregava o que tinha que ser pregado. Jesus não fica escondendo logo, escondendo placa. Jesus não fica escondendo mensagem, fazendo o eventinho aqui, o eventinho ali. Se você quiser vir, meu irmão, o evangelho é nu e cru. E a proposta de Jesus é muito clara. Venha após mim. Você quer vir? Anda atrás de mim. E tem uns neguinhos aí que quer andar do lado, beijar e encostar o rosto no rosto. Irmão, é para andar atrás e tá bom demais. Contempla a glória e segue. É isso aí. E a gente não quer se apegar. O evangelho, ele não tem, assim, esses dias eu falava, não lembro-me com quem, foi quinta, no PGM aqui. Quinta-feira no PGM, eu trouxe uma reflexão e a gente compartilhou aqui algumas coisas, nós compartilhamos algumas coisas aqui, e eu falei assim, desculpa, gente, até falei com o pessoal aqui, vocês me desculpem, porque para mim esse evangelho não consigo ficar inventando moda. Eu não consigo. Assim, e esse é o evangelho que o Senhor nos chamou para pregar. Sem emendo, sem... A gente não precisa enfeitar pavão. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo vai dizer que o evangelho, né, é poder de Deus. É a proclamação do evangelho, como ele o é, que fará com que as pessoas entendam a seriedade, a responsabilidade e o compromisso do que é ser discípulo de Cristo. E aí, é uma outra questão que nós temos que ter em mente, muito clara, como cristãos, é que é um discurso, hoje, que não vai lotar a igreja. E quando lota, graças a Deus que Deus envia, as pessoas elas vão sendo forjadas a um evangelho que, quando a gente tem alguma experiência que foge daquele contexto, a gente fica meio até desconfortável. E as pessoas vão sendo forjadas. Assim, você corre o risco. Né? Mas, muito embora, Deus tenha trazido um frescor no meu coração, um refrigério, porque Deus tem mostrado para mim, irmãos,
Deus tem mostrado para mim que, obviamente, se nós nos tornarmos e continuarmos voltados para uma seriedade da palavra de Deus, como ela o é, sabe o que vai acontecer? Pode ser que a igreja demore um pouco para... A igreja não vai sofrer um boom de muitas pessoas vão chegar, tal, porque a igreja não vai ser movida por movimentos, por eventos, mas ela vai sendo mais saudável, e a gente vai ter que ter o outro entendimento que eu ia falar, e é o quê? Que muitos vão se achegar, vão gostar, mas pela seriedade do evangelho, pelo compromisso, pela responsabilidade que ele é, muitos vão ficar ainda na retaguarda. Por quê? Porque discípulos, irmãos, Jesus ficou 3 anos e meio, né? E ele tinha 12 ali mais firme com ele, mais perto dele. E olha o trabalho que os 12 deram. A grande maioria estava na multidão, mas Jesus também não os expulsava, porque era importante, porque do meio deles nós temos um Matias da vida, certo? Do meio deles nós temos um Barnabé, né? Que são outros discípulos que também entenderam o evangelho e assumiram essa responsabilidade, e tantos outros. Então, assim, a responsabilidade do evangelho, essa ideia da morte do eu, vai, de alguma forma, fazer com que as pessoas sintam-se incomodadas. E muitas vezes elas vão ficar em primeiro momento, falando, poxa, mas é muito para mim. A responsabilidade é muito grande. Mas Deus vai trabalhando no coração delas e elas vão sendo forjadas como discípulo que entende de fato o que é o evangelho. Que é isso que nós estamos falando aqui, que é o que está no livro de Marcos e de Gálatas. Não sou eu que estou dizendo. Ao unir-se espiritualmente ao Cristo crucificado, olha só, riqueza, segurança, status e as coisas que o mundo almejam perdem o valor. Era o que eu acabei de falar. Então, eu fico preocupado com segurança, com riqueza, com status, com como que vai a política, como quem vai ganhar a eleição, quem... Fico preocupado com coisas desnecessárias. Porque tudo isso que o mundo almeja, deseja, tal, perde o valor. Certo? Aí a gente fica vendo. A igreja que perde o olhar do Cristo crucificado começa a fazer o quê? Começa a fazer negociatas com o evangelho. Certo? Eu sou um crítico assíduo. Eu não sei, assim, eu acho que vale. Eu acho que vale uma bela de se pensar e escrever alguma coisa sobre isso, porque os cristãos estão negociando a vida espiritual ao Cristo crucificado por conta de riquezas, seguranças, status e todas as coisas que o mundo almeja. Em vez de nós valorizarmos o Cristo crucificado e unirmos-nos com ele, não. Nós valorizamos justamente as coisas. A pessoa que toma a cruz de Cristo, que toma a sua cruz, que está crucificada com Cristo, não fica ansiosa pelo amanhã, porque seu futuro está nas mãos de outro. E de quem é esse outro? De Deus. O amanhã não nos pertence. A nossa vida não nos pertence. O meu futuro está nas mãos de Deus. O que Deus vai fazer comigo? Não sei. O que eu tenho que estar preparado é para aceitar aquilo que ele vai fazer. Um dia eu tive uma conversa com o Célio. O Célio está aqui na aula, eu lembro. E o Célio
conversando comigo, falando pastor, creio que um dia Deus vai levar o senhor para pregar em um monte de lugar no Brasil. Eu falei, se for da vontade dele, sim. Agora, se não for, eu vou ficar 80 anos na Comunidade do Calvário aqui na Rua Zilda Arnes Neumann, vou morrer no meu ministério aqui na Rua Zilda Arnes Neumann, e eu vou ver que através do ministério que Deus me deu, outras pessoas vão alcançar o mundo. Aí eu perguntei para ele, você sabe qual que é o nome do pastor do Hernandes Dias Lopes, do primeiro pastor do Hernandes Dias Lopes? Quem sabe? Aqui. Fala, pastor, eu sei o nome do pastor, o primeiro pastor do Hernandes Dias Lopes. Quem sabe? Quem sabe o nome do primeiro pastor do Hernandes Dias Lopes? Vamos, se eu falar Josué Gonçalves, você vai falar, o primeiro pastor dele foi o pai dele, né? Mas, assim, quem conhece o primeiro pastor do Josué Gonçalves? Quem conhece o primeiro pastor do Luciano Subirá? Eu tô pegando nomes mais expoentes, assim. Quem? A gente não conhece, né? A gente não se preocupa em saber quem formou esses caras. E nem os caras que formaram eles estão preocupados com isso. Porque Deus chamou esses caras que eu coloquei, por exemplo, o Augusto Nicodemos, que hoje está na Flórida lá. Quem foi o primeiro pastor do Augusto Nicodemos? Quem foi o pastor que falou com o Augusto Nicodemos, olha, você tem um chamado, a gente vai te enviar para o seminário. Quem foi? O Washington está tendo aula com o pessoal lá em... O Washington conversa comigo, vira e mexe, fala, cara, os caras são muito fera, os caras são muito bons, tem não sei o quê, os caras são doutorados, estudaram na França, estudaram não sei na onde e tal. Quem conhece esses caras? Quem conhece o Emanuel Ataíde? Quem conhece o Jonas lá, que o Washington falou que o cara estudou em Paris? Não o Madureira, o Jonas, não sei das quantas lá. Os caras são fera em teologia, os caras são fera no mundo acadêmico, ninguém os conhece. Por quê? Porque quem une com a sua vida espiritualmente ao Cristo crucificado não está preocupado com essas coisas. E entende que muitos Deus vai elevar a um patamar como o do Jonas Madureira, como o do Luiz Saião, como o do John Stott, como o do Russell Shedd. Deus vai levantar esses caras, vai levantar, porque Deus vai levantar caras que vão ser proeminentes, só que Deus vai levantar outros que vão trabalhar. Deus precisa levantar Ananias, que vai orar por um Paulo. O problema é que muitas vezes a gente não quer ser um Ananias. Glória a Deus, é isso aí. A gente está preocupado com o status que o ministério vai dar, que o fato de eu estar na igreja vai me dar. Agora, ninguém quer ser um Ananias. Quem é o Ananias? É o cara que a Bíblia vai dizer, e Ananias, homem temente a Deus, e ele vai lá e ele ora por Paulo, e Paulo volta à visão. E pronto. O Barnabé, que enquanto os irmãos estavam todos com medo lá do Paulo, é isso mesmo. O Marcos de Almeida, que ele coloca aqui, o Rosto colocou aqui, o Marcos de Almeida, cara, se você conhecer esse cara, não dá. O Barnabé, que depois as pessoas se esquecem, ele que discipulou Paulo. Foi ele que colocou Paulo debaixo do braço aqui, ó, e falou, vem cá, eu vou te ensinar o que é o evangelho. Não foi Pedro, não foi João que andou com Jesus, não foi Tiago, o irmão de Jesus, foi o Barnabé. Pegou o Paulão aqui e falou, Paulo, eu vou te ensinar o que é ser cristão, o que é seguir Jesus. O Paulo deslanchou e o Barnabé? Sabe?
Porque o meu futuro não está nas minhas mãos. O seu futuro não está nas suas mãos, está nas mãos de Deus. Onde Deus quiser te levar, ele vai te levar. E se ele não quiser te levar, pode ser que ele te use para abençoar alguém que vai. E aí o teu ministério está indo também. Ou você não acha que quando o pastor do Luciano Subirá vê a exposição que esse cara tem, ele fala, meu ministério foi junto. Olha o tanto, olha o que o meu ministério alcançou. Porque é o ministério dele, foi ele que investiu na vida do cara. Você entende? Vocês entendem? Então, assim, é a morte do nosso eu. Entender que a gente não vive mais para nós, a nossa vida está nas mãos de Deus e ele faz dela o que ele quiser. Alguém quer comentar alguma coisa a mais? Pastor Washington, comenta alguma coisa aí? Daniel, Diga. isso que a gente está falando e aprendendo aqui hoje diz muito respeito a algumas igrejas que têm a mania de dizer que se você tem uma igreja com 30, 40 pessoas ou 20 pessoas que seja, e sua igreja não aumenta, não multiplica, a sua igreja ela está parada, ela não funciona. Cara, mas às vezes Deus está trabalhando com 20 pessoas que você está formando ali, possivelmente 20 obreiros lá na frente, que vai ter uma galera grande. E eu acho que às vezes o crescimento material ele pode até ter importância, mas o que está sendo produzido ali dentro daquelas 4 paredes pequenas é que a gente às vezes não para refletir, né? O que está sendo formado, o trabalho que está sendo feito com aquelas 20 pessoas ali, talvez aquela igrejinha não cresça, mas é o que você está dizendo. Talvez dali saia um Paulo, dali saia um Pedro, dali saia uns caras maior. Mas e se o pastor dali for só o Ananias? É isso aí. Amém? Bom dia, irmãos. Graças a paz. Tenho ouvido muita coisa boa aqui hoje de manhã, mas eu consigo também, quero compartilhar algumas coisas que eu entendo com essa preocupação acerca do morrer. O primeiro é o que a gente já falou aí. Nós temos vivido numa geração muito presa no que o mundo pode oferecer. Não sei se por facilidade, por comodidade ou por tantas outras coisas. Mas o que eu mais tenho visto é cristão querendo ter o controle da sua vida. É o que eu mais tenho visto nesse mundo. Tipo assim, deixando de lado questões importantes, como a questão da fé, e ter o controle de tudo, dos próximos passos, das próximas ações, dos próximos dias, e deixando de viver mesmo o evangelho que prioriza a vontade de Deus, a vontade de Cristo para nós. E isso está em todas as igrejas, em todas as cidades, em todos os locais, né? É uma coisa que tem sido assim assustador para a igreja. E uma coisa que também as pessoas não se fala mais, não se prega mais esse tipo de mensagem, porque é um tipo de mensagem que não agrada as pessoas, e tem um tempo que eu tenho visto isso, e eu acho que é interessante mesmo, né, escrever algo sobre isso, é a questão do sofrer, irmão. Do sofrer. E quando a gente fala sofrer pela causa do evangelho, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê a alegria da igreja primitiva de estar trabalhando, do reino está crescendo, do reino está rompendo fronteiras de outras cidades, outros países está sendo alcançado com o evangelho. E viver isso para os discípulos e para os apóstolos na igreja primitiva, não fazia sentido para eles olhar para a dor que eles estavam sentindo, pela perseguição, por isso ou por aquilo, ou pela dificuldade. Mas eles estavam tão focados em cumprir o propósito para o qual foi chamado, que mesmo em meio às dores deles, o sofrimento deles, as coisas que eles padeciam, eles estavam tão focados no propósito que, ao ver uma igreja nascendo em Roma, aliviava todo o sofrimento, ver um povo novo se convertendo ao Senhor em Éfeso, não fazia as chibatadas, as perseguições, as calúnias, isso aí não surtia um efeito sobre a vida deles.
E por que que eu olho hoje e fico e me cobro muito também sobre isso e tenho orado muito a Deus também para cuidar do meu coração sobre essas coisas? É porque assim, hoje, por nós não alcançarmos os frutos, por nós não vivermos o evangelho que Cristo quer que nós vivemos de verdade, que não é um evangelho estéril, irmãos. E eu falo isso porque assim, ó, há tempo que eu tenho falado muito sobre isso, que o que tem desanimado pessoas, esfriado pessoas e voltado o coração das pessoas para o que o mundo oferece de segurança ou de qualquer outra coisa, é porque elas não têm vivido novidades de dias no ministério. Quando eu falo no ministério, não falo no ministério igreja, eu falo no ministério pessoal. Porque se a gente começar a perguntar, se a gente começar a fazer um levantamento aqui nessa sala hoje que tem 14, 15 pessoas, quando foi que essas pessoas frutificaram frutos para a vida eterna, como Cristo diz que nos escolheu para isso? Se a gente começar só a fazer um levantamento, quanto tempo faz que nós não geramos um fruto e não temos a alegria de gerar, não participamos da alegria de investir o tempo e ver esse fruto crescer e esse fruto florescer, porque é isso que vai nos manter vivos e com vontade de seguir mais à frente, sem olhar para a nossa condição, sem olhar para a nossa situação e sem olhar para o que estamos enfrentando. É a alegria de ver o fruto florescer que faz o agricultor esquecer o trabalho que teve na semeadura, no tempo mau, no solo duro. É a alegria do fruto que recompensa tudo isso. E enquanto nós não, de verdade, voltarmos a frutificar no nosso ministério como Cristo nos chamou, vamos ficar sendo uma igreja estagnada, um povo com medo de tudo, um povo que quer ter o controle de tudo. E a questão, só para terminar aqui, né, a questão que quando você estava falando da questão da morte ali, da crucificação e ser crucificado com Cristo, eu percebo que um problema ali também é que as pessoas só enxergam o instrumento de punição, que é a cruz. Mas quando Cristo convida nós para ir após ele, ou trilhar os mesmos caminhos que ele trilhou, irmão, é só olhar para a Bíblia Sagrada. A história de Cristo não termina crucificado na cruz. Então, se você realmente trilhar o caminho que ele está convidando você para trilhar nessa manhã, o seu caminho não vai terminar crucificado na cruz. Você vai passar pela cruz. Entendam isso, que isso faz a diferença no nosso entendimento. Nós vamos passar pela cruz. Só que por um pequeno período. Se nós examinarmos os 3 anos e meio de ministério, o que Cristo vem fazendo depois que ressuscitou e operando por intermédio da vida da igreja, os 3 dias de crucificação, irmão, foi só um detalhe que precisava ser cumprido, um propósito maior que precisava ser cumprido. Mas não para na cruz. Se nós caminharmos com Cristo, nós não vamos parar na cruz, nós vamos além da cruz. Além da cruz. E essa questão de ministério, se nós for olhar para Jesus biblicamente falando, então Jesus teve um ministério muito pobre. Porque muitos acompanhavam ele de longe, mas fazer parte mesmo do projeto, do propósito, eram 12 e um, e ele falou que era um demônio. Só que aí depois, quando a igreja começa, Pedro começa a pregar, 3.000. Depois pega de novo 5.000. Aí depois os frutos começam a crescer. Não, irmão, a gente tem que parar de olhar de forma superficial para as escrituras, para a Bíblia, para o propósito de Deus. E pedir ao Senhor que abra a nossa visão para nós enxergar o que está além da cruz, o que está além das nossas condições humanas. Pedir para o Senhor que tire o nosso medo. Porque enquanto, irmãos, nós não for uma igreja que gera frutos, como Cristo disse assim, ó, não foi vós que me escolheste, mas foi eu que vos escolhi para que vás e dê fruto, a fim que o vosso fruto permaneça. Irmão, enquanto nós não voltarmos a gerar frutos, de verdade, não for uma igreja que frutifique, enquanto o nosso ministério pessoal não gerar frutos, irmãos, nós vamos viver sempre frustrado e qualquer coisa vai ser motivo para nós desanimar, para nós parar e querer viver a nossa vida. Querer viver o que o nosso coração deseja, não o que o Cristo tem proposto para nós. Porque nós não conseguimos enxergar a alegria que tem no propósito de Cristo para nossas vidas se nós não estivermos dispostos a gerar. Amém? É isso. Amém, pastor. É isso, irmão. É justamente o que está no slide que o pastor Lógico acabou de falar. Assim, que Paulo, né? Vou ler o finalzinho.
O versículo de Paulo, de Romanos 8,13, diz: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Que é o quê? Este versículo define um contraste evidente entre vida e morte, e ele afirma que existe um tipo de vida que conduz à morte e um tipo de morte que, na verdade, leva à vida, que é o que o pastor Walsh estava falando aí em relação à cruz. O ponto que muitas vezes eu até mesmo gosto mais o pastor Walsh trouxe a perspectiva do pós-cruz, que é bíblico de fato. O problema, pastor Walsh, é que muitas vezes os crentes só querem viver o pós-cruz. Tem que passar por ela primeiro. Mas eles não querem. Então, a gente precisa voltar. A gente precisa, justamente, precisa passar pela cruz. Mas a cruz, né, como esse símbolo de sofrimento, de dor, de angústia, ainda que momentânea, porque o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios 15, que vou pegar aqui, está aqui perto de mim, 1 Coríntios 15. Acho que é 15, alguma coisa assim. Que a nossa breve e momentânea tribulação se vocês acharem aí, é um texto que vai falar que a nossa breve e momentânea tribulação não se comparará com a glória que virá. Isso é 2 Coríntios. Não é Romanos? Ou é Romanos, não sei, eu sempre confundo. Romanos 8? Não. 16? É aquela, não? A breve tribulação aqui, tá? Eu acho que é Romanos mesmo, eu acho. Romanos 2 Coríntios 4. Ah, 2 Coríntios 4. O 17 e o 18. 4, 17 e 18. Porque ele vai dizer aqui, ó. Pois a nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Aqui ele vai dizer aqui, ó, no 15, no 16. Por isso, não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior, né, ou a nossa carne esteja desgastando, o nosso exterior está sendo renovado todos os dias. Pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem, são eternas. Então, essa é a proposta do Evangelho. Ressurreição é uma das partes mais animadoras do Evangelho. A igreja evangélica, ela tem uma característica de ser muito triunfalista. Jesus venceu, eu vou vencer. Tá, mas ele venceu depois de quê? Depois da cruz. Né? Jesus Jesus venceu, eu vou vencer. Jesus ressuscitou, eu vou ressuscitar. Jesus vai ter um reinado e eu vou participar dele. Legal. Tudo isso é bíblico, tudo isso é verdade. Tudo isso faz parte do Evangelho. Paulo vai dizer agora em 1 Coríntios 15 que se a ressurreição não fosse uma verdade absoluta e existente e evidenciada, a nossa fé seria uma fé vã. Porque a fé cristã é uma fé que se fundamenta na ressurreição. A ressurreição é um dos pilares da fé cristã. Agora, a igreja, muitas vezes, tem a dificuldade de pensar que, para ressuscitar, precisa morrer. Certo? Para ganhar, precisa perder. No Evangelho, porque, como diz o Marcos Telles, no fim das coisas, o Evangelho, ele nada parece com aquilo que ele é. Então, como que eu ganho no Evangelho? Perdendo.
Como que eu ressuscito? Morrendo. Entendeu? E a gente não gosta de pensar que uma coisa, ela não está destoada da outra. A gente gosta de pensar muito na ressurreição, que Jesus garantiu para nós a vida eterna, que Jesus foi, não se turbe o vosso coração, na casa de meu pai é muita morada. Tudo isso é verdade. E aí é um ponto importante do evangelho. Mas o problema é que quando a gente coloca aqui morte do eu, a gente não gosta de pensar muito nisso. Porque o evangelho é um chamamento para a morte. Mas é uma morte que leva à vida. Mas é uma morte. E nós não somos acostumados a nos relacionar bem com morte. Ninguém, né? Ninguém de nós somos. Nenhum de nós somos. E aí, quando a gente fala de matar o nosso eu, de morrer para viver, para ter uma vida de verdade, muitos cristãos não querem ouvir mais isso. Não querem ouvir esse evangelho. E eu concordo com o pastor Rocha. Tem um tempo. Aqui, pastor Rocha, tem uma parte que vai falar sobre o frutificar também, que é parte essencial são aspectos relevantes do discipulado. Precisa frutificar. Ontem, a Lilian veio me contar entusiasmada. Hein, Lilian? É o que o pastor Rocha está falando. O Alan Ruschel, né? Da Chapecoense. O Neto. Ou outro. Testemunho do Neto, gente. Quem puder assistir, Do Neto. ele explica que tudo que ele passou teve um propósito. Então, assim, tipo, aquele cara sofreu. Então, ele contando, ele volta no tempo na vida dele, e ele conta, desde as primeiras lesões, tudo o propósito é muito bom, tem tudo a ver com isso que o pastor está falando. O que o Washington falou, estou vivendo um pouco, só comento com algumas pessoas, porque a glória tem que ser para Deus, né? Mas está sendo fascinante, fascinante. Eu acredito que o André está vivendo isso lá em Indaiatuba. Cuidar de gente é fascinante, sabe? Quando você vê que você só ganha, você só aprende, né? Não, eu falei para ele, eu falei, eu não tenho nada com você. Eu vou caminhar seu áudio, o cara me caminhou, mas caminhou com o número que você não tinha. O áudio tá aumentado aí, irmão. Desculpa. Eu falei, eu não tenho nada a ver com isso. O negócio é com o Oscar. Tá conversando com alguém ali. Mas Lili, aquilo que ele falou, o fruto, ele faz valer a pena, né? Quando você vê o fruto do seu trabalho. E é recompensador. Certo? É recompensador. Mas também não é fácil. Né? Bem, gente, estamos indo para o final aqui. Eu não vou nem passar para o próximo tópico, para a gente não estender muito aqui. E a gente, na semana que vem, a gente começa do obediência para frente. Vamos lá. Se desejamos o real sentido, se desejarmos o real discipulado, deveremos sentenciar a morte, rejeitar radicalmente todo o mal. Se estivermos dispostos a rejeitar o mal, viveremos. A única forma de vivermos a plenitude da vida é morrer, sentenciar a morte e crucificar o falso eu. A única possibilidade de renúncia e morte do eu acontece pelo poder do Espírito Santo. Na palavra de John Owen, é mais fácil um homem conseguir ver sem olhos, falar sem língua, do que verdadeiramente mortificar um pecado sem o Espírito. Olha a hipérbole que esse homem usou, né? O exagero que ele usou. Que na versão dele é mais fácil alguém conseguir enxergar sem olho e falar sem língua do que alguém conseguir mortificar o pecado sem a ajuda do Espírito Santo. Então, a morte do eu, você não vai conseguir, eu não vou conseguir, nós não conseguiremos se nós não dermos nomes
a esses problemas, a esses pecados, e dizer e pedir ajuda para Deus, dizendo, pedindo ajuda para o Espírito Santo, para te dar força, para te fortalecer, para te animar, para te ajudar. Se não for pelo Espírito, nós não vamos conseguir mortificar o nosso eu. E ao não conseguir mortificar o nosso eu, nós não estamos caminhando nas pegadas de Jesus. A equação é simples. Mas você não vai conseguir sozinho. Tá? Eu não vou conseguir sozinho. Nós não conseguiremos investir na vida das pessoas um tempo de qualidade, um cuidado, um amor, um discipulado, uma vida na vida, se nós também não tivermos cheios, sabe? Se nós também não termos vida com Deus, nós não conseguiremos viver um evangelho por inteiro, completo, entendendo as nuances do evangelho, entendendo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, seja qual ela for a circunstância, sem a ajuda do Espírito Santo. Eu não vou vencer os meus medos, sem a ajuda do Espírito Santo. Eu não vou conseguir aconselhar ninguém sem a ajuda do Espírito Santo. Eu não vou conseguir amar as pessoas como devo amar sem a ajuda do Espírito Santo. Eu não vou conseguir mortificar os meus pecados sem a ajuda do Espírito Santo. Eu não vou conseguir entender a vontade e aceitar a vontade de Deus sem a ajuda do Espírito Santo. Então, irmãos, assim, o meu pedido a você e a nós é que nós, a propósito, né? Eu fiz, anteontem, fiz um devocional, no meu momento de devocional aqui. Deus tem me cobrado muito. Deixa eu dar uma relaxada. E lá no texto, Lucas, ele tem muita essa ênfase, né? Eu estou percebendo isso em Lucas, ele tem muita ênfase do Espírito Santo. O Evangelho de Lucas fala que quando Maria visitou Isabel, o menino foi cheio do Espírito Santo, o João, no ventre da mãe, que eu tô lendo Lucas, Lilian. Eu, na verdade, estou fazendo os devocionais em Lucas agora. Eu terminei em Atos e agora eu comecei em Lucas. Já estou em Lucas 4, né? Estou em Lucas 4. Terminei fiz devocional de todos os capítulos de Atos e agora eu estou falando do de Lucas, né? E eu tenho percebido essas nuances do Espírito Santo. E ele fala que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo, que quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo veio sobre Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, pelo Espírito, pelo Espírito, pelo Espírito, pelo Espírito. Se Jesus, que era Jesus, andava pelo Espírito, vivia pelo Espírito, quanto mais nós não deveríamos pedir a ajuda do Espírito para poder sermos aquilo que o Senhor quer que a gente seja. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa aí? Quer falar alguma coisa? Entenderam? Está compreensível? Eu não vou passar para frente, não, porque o próximo assunto também é grande, é longo e não vai dar tempo. Não adianta a gente começar ele e não dar prosseguimento. Entendeu? Gente, quem quiser quem quiser o link para sexta-feira, o que eu já me pediu aqui, eu vou mandar para o Keu, tá? Eu vou mandar o link. Eu acredito que deva ter vagas ainda, não sei, porque não sou eu, mas eu acredito que deva ter vagas. Então, assim, eu vou mandar o link, se tiver vaga, você se inscreve lá. Eu me inscrevi semana passada, quando a primeira coisa que eu vi que fiz. Então, assim, irmãos,
É isso aí. É isso aí, teologia, comunhão e comida. Oh, meu Deus do céu, coisa linda, Jesus. Esses 3 nomes combinou certinho, né? TCC, teologia, comunhão e comida. Deus é bom, né? E aí, irmãos, vamos fortalecer-nos no espírito. Vamos buscar de Deus a morte do nosso eu. A nossa morte do nosso eu para cuidar de pessoas, porque muitas vezes a gente não tem, sabe? A gente não tem desejo de cuidar de ninguém. O evangelho não é só alguém cuidar de você, é você cuidar de alguém. Então, se alguém está cuidando de você, arrume alguém para você cuidar, para você conversar semanalmente, para você mandar mensagem, conversar sobre o evangelho, orar juntos. Não é só ser cuidado. É como o pastor Washington falou, e nós vamos falar depois aqui, há uma gratificação muito grande quando frutifica. E você só vai frutificar quando você investir tempo na vida de alguma pessoa. Eu não estou falando para você sair daqui e pegar 10... Não, cuide de uma pessoa. Que seja uma pessoa durante um ano. Invista tempo na vida dessa pessoa. Não seja apenas cuidado. Cuide de pessoas. Peça que o Espírito Santo de Deus te auxilie para que você ajude pessoas, cuide de pessoas. E você vai ver o fruto do seu trabalho na vida dessa pessoa e você vai ver como que vale a pena, irmãos. Como vale a pena gastar o seu tempo. Gastar o tempo que, na verdade, nem é seu, que Deus te deu, investindo na vida. Então, ore ao Senhor para buscar isso. Ore ao Senhor para que você tenha condições de ter uma vida mais íntima com o Senhor, com Ele mesmo. Peça ajuda. Este é o desejo de Deus para nós, para a sua igreja. A mortificação do nosso eu não é só sofrimento físico, mas também é o sofrer por aqueles que estão sofrendo. Sabe, sentir misericórdia daqueles que estão desgarrados. Amar aqueles até que não são nem amáveis. E isso é a morte do nosso eu. Isso é mortificar o nosso eu. Fala, Deus, eu quero ser usado por ti. Eu quero cuidar de alguém. Eu quero me preocupar com pessoas. Eu quero investir minha vida para que pessoas conheçam o teu amor, o teu evangelho. Se cada um de nós, que aqui estamos, 15, está aqui marcando. Na verdade, 14, porque 15 é a tela. Mas, de nós que aqui estamos, se nós decidimos cuidar de uma pessoa por ano, no final do ano, no mínimo, nós teremos mais 15 aqui na sala de aula. Mais 15. Vocês entenderam isso? E nós vamos estar na alegria de frutificar. Que Deus, em sua bondade, graça e misericórdia, possa nos dar esse entendimento. E que nós possamos viver uma vida de morte para nós mesmos e que Cristo, de fato, vive em nós. Pastor Sidney, quer fazer algum comentário e já orar para nós terminarmos? Amém. Aula muito produtiva essa de hoje. Uma boa reflexão para nós todos que estamos aí nesse intuito de cuidar de pessoas. A gente sabe que Sim. não é fácil cuidar de pessoas, porque às vezes a gente precisa mexer na agenda, tanto nossa quanto da pessoa que a gente está trabalhando. Mas a gente, como o Niel colocou aí, a gente não pode desistir, pessoal. Eu estou trabalhando com o Fofo já faz um tempo e eu tinha meio que deixado de visitar ele alguns dias e eu comecei a visitar ele de novo e ontem eu fui surpreendido com uma coisa muito legal. Ele já está querendo sentar para começar a conversar com o compadre dele lá, que é padrinho do filho dele, para tentar trazer o cara para perto. Aí ele falou, esse tempo que eu tiro com você aqui, pastor, eu posso tirar com ele lá também. Eu falei, cara, é isso aí. Então é muito legal ver que fim na vida. Está começando a ter o entendimento, né? Mas a gente só vai conseguir isso fazendo sempre.
É isso mesmo. Muito bom, muito bom. O pastor Washington também, a fala dele de a gente ver que o produtor, ele tem o sofrimento da plantação, depois tem aquele desespero, às vezes, da tempestade ou da geada que passou, mas aí, quando vem a colheita, vem aquela felicidade, né? Pelo trabalho bem feito, por todas as intempéries, e ainda deu tudo certo ao final. Eu acho que a gente precisa trabalhar o evangelho também a longo prazo, e a longo prazo o que eu digo é almejando a volta de Cristo. Vamos orar. Vamos orar então, pastor. Estou feliz também pela vida da Lilian, viu, e do Mike, que tem sido auxílio assim importantíssimo no nosso PGM. O Mike e a Lilian, eles têm sido muito bênção na minha vida. Eu tenho aprendido muito com esses dois aí também. Pastor, e Deus tem sido muito bom, né? Tem sido muito bom. Glória a Deus. Deus querido, Pai maravilhoso, quero te agradecer, Pai, nesse tempo que nós tivemos aqui participando da EBD, Pai. Muito obrigado pela vida de cada irmão, Senhor, de cada irmã que esteve esse tempo com a gente aqui, Senhor. Pai, abençoa aquele pessoal que está assistindo a EBD lá na igreja, que foram fazer o trabalho de limpeza e ainda assim escolheram assistir a aula, Pai. Abençoa eles lá também, sobremaneira. Os irmãos de Indaiatuba também, Pai, que estão participando da aula, que o Senhor possa dar um culto abençoado para eles esta noite de domingo, Pai, aqui na comunidade do Calvário também, em Francisco Morato. Senhor, que nós possamos ter um culto cheio da Tua presença, cheio do Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor nos dê um domingo abençoado, Pai, aos que vão almoçar fora, que possam ir e voltar em paz, aos que vão ficar em casa, que tenham um domingo de paz abençoado, em nome de Jesus, e nós esperamos, ó Pai, nos ver à noite nos nossos cultos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Foi bom demais estar aqui com vocês nesta aula. Foi muito boa. Lembrando a todos aqui, gente, olha, eu postei no grupo da igreja, e quem desejar, quiser participar, nas terças-feiras eu estou dando uma aula na igreja da pastora Meire, chamado Liderança Cristã. Então, quem desejar participar, às terças, 19h30, tá bom? É um material deles, foi bem essa, Ariana, a primeira aula, né? Então, assim, agora vão ter mais 4 encontros, terça e mais 3. Então, quem quiser, puder, der um tempo, consegue arrumar um tempinho aí e puder participar, é benção, vai ser bom demais. É um material da ETAD, do curso de teologia lá da pastora Meire, tá bom? Deus abençoe vocês, Deus abençoe aos irmãos que estão aqui no Facebook também, Deus abençoe a todos, tenham um excelente domingo, para a glória de Deus. E na paz, meus irmãos, até daqui a pouco, 18 horas culto.